E aí pessoal, estamos aqui com o Alex Munarim, que é o terceiro bloco da entrevista de hoje, do Bagagem, aqui na Santo Trigo, padaria Santo Trigo, em Mogi das Cruzes. Então Alex, agora eu vou pedir para você comentar um pouquinho com a gente, você orientar aquela pessoa que tem o desejo de fazer uma prova mais longa, uma ultramaratona, uma prova de montanha, enfim, uma prova que seja maior do que a capacidade desse atleta. Um atleta de 10 ou 21 que queira se arriscar em uma distância um pouquinho maior, uma prova um pouquinho mais difícil. O que você tem a dizer para essa pessoa, hein? Bom, em primeiro lugar é procurar profissionais experientes, capacitados na área, que sejam, enfim, tem um bom aqui na praça, né? Um educador físico. Aqui na praça tem vários. A gente fala aqui na praça, nós estamos na padaria aqui do lado da praça onde eu trabalho, mas onde o Du treina também. Então, tem vários. Um bom educador físico, que pelo menos já fez pelo menos uma prova, né? De longa duração. Para quem tem pelo menos a vivência. Um bom fisioterapeuta, porque geralmente nas provas longas e os treinos longos vão surgir algumas dores umas dores articulares, que é normal devido ao impacto, devido aos treinos que são desgastantes. Um bom nutricionista, que a alimentação é tudo. E em contrapartida também um bom psicólogo, né? Se o seu professor não é um bom psicólogo, que você procura um bom psicólogo, que você vai precisar. Eu costumo dizer assim, prova longa, 90% é psicólogo, psicologia pura. Se você vai encarar uma prova de longa duração, uma prova da sua vida, que é uma prova que você vai fazer, que vai ser a mais longa da sua vida, a primeira, né? Então que você faça dela como tenha dela um foco, um objetivo, que você não desista, por N motivos, né? Eu sempre costumo dizer assim, desistir nunca, né? Nunca. Então, Alex, você está me falando que o planejamento é essencial. Planejamento e cumprir esse planejamento, né? Sim. Treinar bem, treinar o que é bem sendo orientado. Sim. Treinar tanto com educativos, treinar com as rodagens, né, que faz parte dos treinos. Em contrapartida tem uma boa base, a base que eu digo é um bom fortalecimento com a academia de musculação, inclusive aqui a gente estava conversando sobre isso, centralizar o treino de musculação com o treino de corrida, com o profissional da corrida em si, porque como todo mercado, né, tem profissionais e profissionais, né? Não adianta você pegar o treino de musculação com o seu professor da musculação, sendo que ele não tem a vivência de corrida. E vice-versa, né? Não adianta você pegar o treino de corrida com o seu professor da musculação, que ele não tem a vivência de corrida. O ideal é centralizar em um profissional só. Um profissional que corre e um profissional que treina. Que aí ele vai te passar um treino completo, que um agrega ao outro, né? Em contrapartida, a alimentação, né? A alimentação é essencial. Por isso que eu digo, passar uma nutricionista, mas eu lembro quando eu fui fazer minha primeira prova, minha primeira ultra, eu liguei para um ultramaratonista e a primeira pergunta que ele fez é com o que eu trabalhava. Aí eu falei para ele que eu era da área, né, eu era educador físico e tal, e eu já tinha feito maratonas. Aí ele virou para mim e falou assim, não, peraí, nós estamos invertendo as bolas aqui, você é um profissional da área, já fez maratona e você está ligando para mim para perguntar das ultras, né? Aí foi quando eu virei para ele e falei, a respeito de treino eu não tenho dúvida. Treino eu sei preparar, eu sei treinar, eu sei de todos os meios para concluir a prova em si, mas eu nunca tive a vivência de pelo menos fazer
a primeira ultra, então eu tinha que pelo menos ser humilde o suficiente e conversar com um cara que já teve a prática de uma prova ultra. Eu recebi esse conselho também de um amigo, procurar um ultramaratonista. Aí eu lembrei que em 99 em Blumenau, tiveram 2 ultramaratonistas que foram fazer uma palestra antes da maratona. Eu não me lembro o nome do primeiro, até com V, Walter alguma coisa. E o segundo chamava Carlos Dias. Conhece o Carlos Dias? Conhece. Aí eu procurei ele está no meu Facebook. Ele me deu algumas dicas, mas ele me fez a questão que eu achei primordial. Por que correr a ultra? Você só faz um desafio de um porte desse se você tem um motivo muito grande. Você tem alguma coisa no coração que te leva a fazer isso. Sim. Não é simplesmente porque está na moda correr ultra. Eu falo, pensa bem, se você vai fazer uma ultramaratona, você tem que ter um motivo, você tem que ter uma razão muito séria para você enfrentar tudo que você vai enfrentar. Olha, foi perfeito, parei para refletir, eu tinha as minhas razões, tenho minhas razões para continuar buscando isso. E agradeço muito ao Carlos Dias por esse conselho, foi muito bom. Muito bom. Eu mesmo, eu gosto, eu me identifico muito com as ultras porque é uma superação própria, né? Sempre tem aquele lance de, poxa, será que eu vou conseguir? Falta 40 km, falta 50 km, será que eu vou conseguir? E aí que tá, né? Esse desafio próprio, essa superação própria, faz com que você se fortaleça a cada treino, a cada prova. E aí você tende a procurar cada vez mais provas mais difíceis, né? E quanto ao tempo de preparação para uma ultra, uma pessoa que só correu 10, já dá para pensar nisso? Você aconselha que ela passe por uma maratona antes? Como é que você vê essa questão, Alex? Bom, para quem corre 10, corre 15, 21 e almeja uma ultra, tem que ter etapas, né? Tem que passar por etapas, né? Então tem que fazer uma meia, tem que fazer uma maratona, de preferência fazer uma maratona primeiro de asfalto, uma maratona plana. Depois começar a partir, se pretende fazer uma ultra de montanha, começar a fazer algumas provas menores de montanha para ter a vivência, para saber como é. Correr em trilhas, né? Correr em trilhas, correr em terrenos totalmente acidentados, de preferência correr em provas noturnas, em provas diurnas, passar mesmo por dificuldades, para que depois sim você esteja preparado psicologicamente para depois começar a rodar para fazer os treinos longos para as ultras especificamente, né? E o ideal também é que quando você definir a prova que você quer correr, você fazer muita pesquisa sobre a prova, tentar saber que dificuldades você vai encontrar, tentar fazer simulação do percurso, se for possível simular a temperatura, simular a inclinação. Sim. Se você vai partir para uma prova ultra, primeiro foca essa prova, planeja essa prova, né? Não vai marcar uma ultra para daqui 2 meses, né? Para fazer um treino bom, uma preparação boa, dependendo da prova, né? Ela pode levar 6 meses, ela pode levar 8 meses, depende da altimetria da prova, depende da localização, né? Depende da temperatura. Se você for fazer uma prova que é no deserto do Atacama, no deserto do Saara, então você tem que treinar em locais onde você vai pegar uma temperatura alta, né? Então, por exemplo, se um aluno meu vem me procurar para fazer
uma prova no deserto. Então, um treino para uma prova dessa, você vai ter que treinar em horários totalmente diferentes. Você vai ter que treinar próximo horário de almoço, você vai ter que treinar numa sauna, onde a temperatura é bem alta, para que no dia que você for fazer a prova, você ter passado por aquilo, né? Se você vai fazer uma prova onde no Polo Norte, então você vai ter que fazer no local frio. Tem uma maratona lá, né? Tem uma maratona lá, então você vai ter que fazer um local frio, você vai ter que treinar, pra gente aqui de São Paulo, vai ter que treinar em Campos do Jordão, na época do inverno, treinar em Santa Catarina, treinar no sul, que é uma região fria, na época do inverno, então é isso, você vai ter que procurar. Se você vai competir com mochilas, se você vai competir com mochila, então de preferência você vai ter que colocar uma mochila com umas garrafas. Somos vistos. Tem um pessoalzinho aqui. Vai ter que procurar uma mochila com... Eu mesmo, quando fui treinar para o Cruz, eu tinha que assimilar a prova, né? Então eu fiz treinos, onde fiz treinos de rampa, e eu corria com mochila, e a mochila tinha 5 litros d'água, né? Para dar o peso aproximado do que eu ia carregar em toda a prova. É isso, e fora a alimentação, né? E você vai ter que procurar uma nutricionista, e fora isso. E no dia da prova, a alimentação durante a prova, né? Essencial, né? Essencial. Nos treinos, a alimentação pré-treino, durante o treino e pós-treino. No dia da prova, a alimentação pré-prova, durante a prova e pós-prova, né? Eu sempre levo um arsenal de alimentos, porque eu corro pensando no seguinte, né? Eu penso a gente não sabe o dia de amanhã, mas se você for quebrar numa prova, se você for desistir numa prova, ou você vai desistir por uma lesão, ou em casos extremos mesmo, né, que problema de saúde, enfim. Agora, imagina você parar numa prova porque você não conseguiu por falta de treino ou por falta de algum alimento que você deixou de levar. Então eu sempre levo em excesso. É melhor acabar a prova com um alimento sobrando do que você terminar a prova com alimento, não terminar a prova com alimento que você deixou de levar, né? Alex, a gente falou de provas fora do país, né? O que você indicaria no Brasil para provas assim de endurance, provas longas? O que a gente tem aí? Tem algumas um pouco mais tranquilas para entrar, para um iniciante, e provas um pouquinho mais desafiadoras. Bom, hoje em dia nós temos várias provas aí, né, no Brasil. Eu indico, se você for procurar uma prova, que você procura primeiro, pesquise, ver se é uma empresa que visa o lado do atleta, que é uma empresa que se preocupa com o atleta, onde se preocupa desde da sua inscrição, onde você tem um retorno por parte da organização através de sites, através de e-mails, do que você simplesmente fazer uma inscrição de uma prova, já começa não tendo retorno da organização, então você fica naquela dúvida, pô, será que eu estou inscrito, será que eu não estou inscrito? Ver o kit, se vale a pena, né, pelo valor da prova, ver o que a prova em termos de estrutura oferece para o atleta, a segurança do atleta, eu friso isso muito, tem que estar em primeiro lugar, né? Enfim, tem várias provas aí que eu não poderia citar aqui, porque se eu for citar eu não estaria sendo
enfim, eu não participei de todas, né? Então eu não sei. Tem experiência, né? Não tenho experiência, fiz várias, mas eu não tenho experiência de todas. Você vivenciou aquela prova para recomendar uma ou outra. Para recomendar uma. Entendi. Mas que seja uma prova. Então, existem provas de longa distância de 50, 100 km em pista, existem provas de horas, 6 horas, 12 horas, né? Também seria uma maneira de começar para uma pessoa que é ultra, né? Sim. E existem as mais duras, as de montanha, né? Existem provas que você passa 50 km em trilha, até mais que isso, se eu não me engano, em Florianópolis tem algumas provas de 80, 150 km, percursos diversos, né? Sim. Se você for fazer uma ultra, almeja em fazer uma ultra. Então, pensa no seguinte, você vai ter que fazer, além do preparo físico, um trabalho psicológico. Então, começa a fazer essas provas de circuito fechado, provas de 6 horas, que você vai ter que correr dentro de um circuito fechado, que é dentro de um parque, 6 horas. Se você está preparado para correr 6 horas dentro do parque, você já pode se dizer que você está preparado psicologicamente para fazer uma ultra. Se você está preparado em correr numa esteira 5, 6, 8 horas, então você está preparado psicologicamente para enfrentar uma ultra. Se você está preparado em correr um final de semana, um sábado, um domingo, ou até durante a semana, 5, 6 horas, independente do pace, mas 5, 6 horas direto, você está preparado para encarar uma outra. Legal. É isso aí, pessoal. Então eu fui aqui com o Alex Munarim, treinador experiente e atleta experiente também de ultramaratonas. Você mora em Suzano. E trabalha Suzano, hoje. Então, estamos aqui mostrando um pouquinho sobre a vida de um treinador, a vida de um atleta de ultramaratona. Ficou então bastante claro que o planejamento e que a dedicação, né, a qualquer projeto que você queira fazer é essencial. Buscar orientação, sempre com orientação. Existem pessoas que acabam correndo sem orientação ou se arriscando muito em projetos audaciosos, sem um apoio, e elas estariam sujeitas a ter algum problema, né? Tem que ser um profissional formado, né? E tem a vivência de corrida, principalmente, né? Alex, queria te agradecer então, tá? Edu, por ter aceito esse convite, vir obrigado, aqui no Bagagem. Obrigado, Edu. Bacana? É nóis, E a gente se vê em breve em mais um Bagagem, ok? Não desista, ultra. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.